estrear outro livro, que promete ser um show, o Almanaque da Música Pop no cinema. Boa noite, Rodrigo Rodrigues. Seja bem-vindo. Quanta coisa você falou ali. Tudo bem? Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Prazer todo meu. Fique à vontade. Hoje o programa é o quê? Toda bonita, mistura o seu com o do Rony? Eu acho que ficaria bacana. Ou toda sua, como você quiser. Também. E aí? Rodrigo, eu achei muito legal que você comentou que o seu livro não estaria aqui, não estaria pronto, se não fosse a sua banda. Total. Queria que você contasse um pouquinho dessa participação, como foi esse período, como foi a produção do livro. É que o livro é um filhote da banda, eu costumo dizer isso sempre, inclusive na apresentação ali eu escrevi isso para deixar isso bem claro. O livro nasceu, a ideia do livro nasceu da pesquisa de repertório para os soundtrackers. Conforme eu ia pesquisando as músicas para a gente tocar, eu ia descobrindo histórias de bastidores das trilhas também. Como o show é meio multimídia, a gente usa figurinos, tem um telão. A cada 3, 4 músicas eu chego no microfone, até para estrategicamente dar tempo de arrumar uma coisa no palco, trocar de violão para guitarra, e falo uma curiosidade ou outra do filme. E eu fui descobrindo tanta coisa que, almoçando com o meu editor, o Pedro Almeida, depois já de ter lançado o livro da Blitz, é comum que o editor e o autor se encontrem, e aí tem alguma ideia nova e tal. Eu falei isso, estou pesquisando música para banda e descobri um monte de história bacana. Eu acho que se a gente juntar tudo e ilustrar bem, dá um almanaque interessante. Então, tem a sinopse do filme e tem curiosidades da trilha, de como a música foi para lá, se a música já existia, se foi composta para o filme. E no final, para quem gosta de baixar, comprar música, ou ir atrás do CD, que tem gente que ainda faz isso, tem o tracklist lá, tem a lista de músicas da trilha. Que delícia! Então, aproveitando que você citou dessas curiosidades, dessas histórias, qual a melhor curiosidade, qual a melhor história? Livro é meio filho, né? Eu não consigo, acho que são 120 filmes, alguma coisa assim, de quebra 120 trilhas. Eu não sei se eu consigo te dizer uma, eu consigo pensar 2 ou 3 assim, porque, por exemplo, o Val Kilmer, que fez o Jim Morrison no filme do The Doors, ele queria muito papel, e aí ele gravou uma demo cantando as músicas do The Doors e entregou a fita pro Oliver Stone, o diretor do filme. Só que ele mentiu pro Oliver. Ele falou, olha, aí nessa fita tem 3 músicas. O Jim Morrison tá cantando 2 e eu tô cantando uma. Só que na verdade ele cantou as 3. E aí o Oliver Stone pegou aquela fita, achou tão parecido que contratou ele pro papel. Aí quando ele finalmente assinou o contrato, falou assim, na verdade eu tava cantando as 3, você achou que era o Jim Morrison, então tá na cara que eu sou o cara certo pro filme. Olha que bacana. Essa é uma curiosidade interessante. Outra, por exemplo, é no The Wonders. O Tom Hanks escreveu o filme, dirigiu, atuou, deu pitaco na trilha sonora. E ele é um cara muito cuidadoso. Ele não queria... A gente que é músico percebe quando uma biografia musical tá mal feita, os caras não sabem tocar direito, a gente sabe tocar a música, olha pro acorde da guitarra ou pro baterista e vê que aquilo tá mal dublado. Que tá um horror, que não foi legal. Que é uma mentira, que é um migué, para falar português, claro. O Tom Hanks botou os caras ensaiando de verdade 5 horas por dia durante 3 meses lá em Los Angeles para que eles realmente soubessem tocar as músicas, mesmo que na hora do filme eles dublassem o que alguém tinha gravado, mas para a dublagem ficar fiel. Entendeu? Então, esse tipo de história, por exemplo, uma outra, o grande sucesso do Simple Minds, que é o Don't You Forget About Me. Muita gente conhece a música, é o grande hit da banda e tal, mas pouca gente sabe que ela foi feita para o filme, que não era nem para o Simple Minds. O Billy Idol chegou a ser convidado para gravar essa música, não topou. A Chrissy Hynde do Pretenders também. E ela era casada com o vocalista do Simple Minds e falou assim, dá pro meu marido, essa música tem a ver com ele. Então, assim, a música existiu por causa do filme, caiu no colo do Simple Minds e virou o grande sucesso da carreira dos caras. Então, assim, essas curiosidades estão no livro, nesse naipe. Umas menos conhecidas, outras alguém já tinha ouvido falar. Meu trabalho foi juntar tudo e entregar de um jeito bonito, assim. Era isso que eu ia te perguntar, não deve ser nada fácil selecionar ou mesmo ir atrás dessas histórias, mas eu já percebi que você é completamente fanático por cinema também, além de música. Como foi, então, a pesquisa desse trabalho todo? Tinha muita coisa que você já sabia, que você já tinha lido, que você já tinha buscado num outro momento? Não vou mentir para você, eu não sabia quase nada. Jura? Dessas curiosidades. Justamente o interesse do livro surgiu daí. Pô, se eu que estou pesquisando isso não sabia nada, é muito provável que as pessoas também não saibam. Então, vamos tratar de... Aí eu fui pesquisar mais a fundo, porque... Essa primeira edição do livro, eu digo primeira edição porque se tudo der certo e o livro vender rápido, logo vem uma segunda. Beleza. E eu já estou com 15 filmes que não estão nessa edição prontos para uma segunda edição, porque essa primeira é muito em cima do repertório dos soundtrackers. A gente está fazendo 4 anos agora em julho, de banda.
A gente toca hoje cerca de 100 músicas, ou seja, a gente toca 25 músicas por show, a gente tem 4 shows completamente diferentes. O primeiro livro, essa primeira edição, é muito em cima do nosso repertório. Então eu peguei lá as 100 músicas que a gente toca, os respectivos filmes, e montei o esqueletão do livro. Achei que podia colocar mais uns 15 ou 20. E aí eu peguei filmes muito importantes, com trilhas muito importantes, que dificilmente a gente vai tocar ao vivo, porque aí num ritmo de show, por exemplo, a música do Titanic, da Celine Dion, não ajuda muito durante um show. Né? Mas ela foi uma clima que vocês fazem aí. Exatamente. Ela pode até servir para um show ou outro, a gente toca muito em casamento. Pode ser que os noivos achem legal uma música super romântica, lentinha, mas no geral a galera quer rock and roll. Né? Então, essa música é muito importante, vendeu muito, é uma das trilhas mais vendidas da história do cinema, assim como a da Whitney Houston, do Guarda-Costas, que é uma música que a gente também não toca ao vivo, mas eu sei que a trilha é importante. Então, tá no livro? Tá no livro, porque eu peguei as 100 que a banda toca e mais umas 20 muito importantes que a banda não toca, mas que eu considerei importante colocar no livro. Quanto tempo demorou essa pesquisa? A pesquisa, eu fui pesquisando e escrevendo ao mesmo tempo. Eu posso dizer que o processo demorou 1 ano, mais ou menos. Até que foi rápido. Porque é um livro, é um almanaque, né? Então cada filme é uma pílula, um drop de notícia. A biografia da Blitz foi mais complicada, porque eu tinha que contar a história, com início, meio e fim. A vantagem do almanaque é que você pode ler primeiro os seus filmes preferidos ou trilhas preferidas e deixar os outros para ler depois, ou não ler, ou ver primeiro as figuras e ler o texto depois. Como é um livro não linear, é mais fácil de escrever, entendeu? O difícil foi pesquisar as curiosidades. Agora, a gente sabe que hoje as trilhas dessas grandes produções não são meros acessórios utilizados, que eles têm aí uma finalidade importante de construir a narrativa, de entrar no momento para dar aí um ápice, um pico, uma coisa bacana, de passar uma emoção. O que você acha disso? Eu acho assim, que a música ajuda a contar a história do filme. Aí eu faço uma divisão, porque é bom esclarecer que o almanaque é de música pop, de canção, de música cantada. O cinema tem música antes até de ter som. Ficava um pianista tocando ao vivo na sala, sonorizando a película na hora. Esse livro é a música pop no cinema, como diz o título mesmo, porque ela começa ali com Elvis nos anos 50 e vem até os dias de hoje. Essa coisa de produtor de filme encomendar para artista pop uma música, como os produtores do Robin Hood encomendaram a um Bryan Adams, por exemplo, era muito comum nos anos 80 que o trailer do filme fosse lançado com um artista pop bombado na época. Hoje em dia isso até se perdeu um pouco, porque o rádio perdeu um pouco essa função. Hoje em dia a música bomba no YouTube antes e talvez nem bombe na rádio. Né? Mas nos anos 80 isso acontecia muito. Então, por exemplo, o Highlander, o Brian May, que é o guitarrista do Queen, teve acesso ao script do filme. Então ele leu a história do personagem e compôs a música em cima daquilo. Mesma coisa o outro caso que eu citei, o Bryan Adams com Robin Hood. Ele teve acesso ao copião do filme, viu lá o primeiro corte e pegou frases das cenas, como o Ray Parker Jr. no Caça-Fantasmas, pegou o Who You Gonna Call, que é o slogan do filme, e fez uma espécie de jingle publicitário vendendo o serviço dos Caça-Fantasmas. Então, literalmente, a música cantada ajuda a contar a história do filme. E quais são as músicas mais bacanas para você? Perguntinha difícil. A minha preferida. São muitas, né? E filmes também, claro. Então, de cara eu já te digo uma. Que cada integrante na banda é um personagem de um filme. Eu sou o Marty McFly, do De Volta para o Futuro. Ai, que máximo! Então, de cara, a minha música preferida é Power of Love, que é a trilha do De Volta para o Futuro, do Huey Lewis and the News. Fora isso, tem a trilha do Embalo de Sábado à Noite, dos Bee Gees, que é sensacional. A trilha do Mamma Mia, que é toda do ABBA. A trilha do La Bamba, que conta a história do Rich Valens e de outros artistas contemporâneos. Last Dance também? Qual? Last Dance? Não, essa não é das minhas preferidas, não. Gosto muito, nessa onda disco, eu gosto de Best of My Love, que é do filme Boogie Nights, que é da banda The Emotions. Então, assim, é muita música, cara. Tem filmes, por exemplo, o Grease, o Do It, que dá vontade de tocar a trilha inteira. Verdade. Tem um show pronto ali, sabe? É difícil até pra gente na banda escolher que música entra e que música sai. É isso que eu ia te perguntar. Então pergunte, Carol. Olha, imagino pro show aí, vocês estão fazendo super sucesso, agenda lotada, vários shows marcados, que depois no final eu vou convidar todo mundo. Mas e pra montar esse set list? O que entra e o que não entra? O que vocês usam ali na hora para escolher? É meio feeling, assim, acho que essa vai virar, essa nem tanto. Então, tem um critério que é até simples. A música manda. Em segundo lugar, vem a importância do filme. Por exemplo,
a gente prefere tocar uma música não tão conhecida, mas que foi muito importante num filme conhecido, do que tocar uma música que bombou nas rádios, mas ela está num filme inexpressivo. Tá. Então tem esse critério, né? Quando eu tive a ideia da banda, tempos atrás, eu já fiz um listão com quase essas 100 músicas que a gente toca hoje. Olha, uma banda que se propõe a tocar trilhas de filmes é obrigada a tocar essas músicas aqui. E aí outros filmes vão surgindo, porque isso não tem fim nunca, né? E a gente vai vendo a importância. Esse filme bombou, quase ninguém viu. Às vezes a gente presta um serviço, olha, esse filme quase ninguém viu, mas é um filme muito bacana, as pessoas deveriam ver, tem uma música muito legal. Vamos botar no repertório, então, para as pessoas poderem sacar a imagem do telão e perguntar que filme é aquele, no dia seguinte na locadora alugar o filme. Tem muito isso, assim. Ah, vi tal filme por causa de vocês. Não, tava há 10 anos sem ver Goonies, fui no show, ouvi a música da Cyndi Lauper e cheguei em casa morrendo de vontade. É meio prestação de serviço, assim, sabe? Com certeza. Vocês vão revivendo aí o filme, né? Exatamente. E, assim, você citou no início que tem uma interatividade. Queria que você contasse um pouquinho dessa interatividade do show. É assim, o show tem um telão, que às vezes durante o show a gente fica na dúvida se a pessoa está vendo a gente tocar ou se está vendo o telão e ouvindo a gente. Porque é meio essa sensação. A plateia é meio dividida, isso é legal. Porque o telão é um apoio para as pessoas saberem de que filme é aquela música que a gente está tocando. Então, isso de alguma forma já é um elemento a mais do que simplesmente uma banda chegar lá e tocar as músicas. Os figurinos também. Porque no final do show a gente para e apresenta a banda inteira e tem um telão de apoio, como se fosse um programa de TV que você manda rodar o VT, a gente manda rodar a foto do... o baixista é o Forrest Gump, olha a foto aí. Olha que legal. O baterista é o Shades, do The Wonders, olha a foto do cara e tal. Então isso já faz com que as pessoas interajam com a gente. Fora esses momentos do show em que eu paro e conto algumas curiosidades como essas que eu falei aqui, que justamente estão no livro. E recentemente a gente acompanhou aí muitas estreias de musicais, de filmes, porém musicais. Isso. Vocês colocam aí um pouco desses musicais nesse repertório. Qual seria aí, na sua opinião, o melhor musical dos últimos tempos? Um filme musical. Olha, eu acho que o filme musical até hoje, musical da Broadway que virou filme, mais bem sucedido é o Grease nos Tempos da Brilhantina, de 78, com o John Travolta e a Olivia Newton-John. Porque o musical na Broadway já era bombado. Os produtores na época nem deram muita bola. Vamos fazer uma versão para o cinema, mas a gente não tem muita expectativa porque no teatro já foi um baita sucesso. E o filme superou o sucesso do teatro. E assim, a trilha que já era sensacional para o teatro ganhou músicas novas quando foi para o cinema. Como, por exemplo, a música de abertura, que chama Grease, que é do Barry Gibb, dos Bee Gees. Então, assim, você vê o quilate do cara que compôs a trilha de abertura que não existia na peça, que já era bombada. Então, assim, é muito difícil, eu acho, minha humilde opinião, que algum filme, algum dia, supere o sucesso e tenha essa... O Grease é perene, né? A garotada de hoje nos shows pira quando a gente toca Summer Nights. E dá vontade de dançar, Dá vontade de dançar, de fazer a coreografia deles no filme, do John Travolta, da Olivia Newton-John. A Paula e o Bruno, os cantores, descem na plateia, botam meninas para um lado e meninos para o outro e recriam a cena do filme ali no show. É verdade, eu já vi várias peças, inclusive, aqui no Brasil mesmo, aqui em São Paulo, de escolas, de clubes, enfim, de escolas de teatro que fazem montam o Grease, né? até Exatamente, hoje. cara. Tem alguma pesquisa, tem alguma trilha da sua pesquisa nacional? Não, eu até pensei, conversando com o editor, na época que eu estava ainda pensando, bolando o livro, de fazer um capítulo, pelo menos, resumindo os filmes nacionais. Só como o tipo de música era muito diferente, talvez no cinema brasileiro dos anos 80, que, aliás, é um cinema fraco, porque, na época, o cinema nacional estava em crise, tanto que a retomada do cinema é contada a partir de 94 com o filme Carlota Joaquina, que é da... Meu Deus, fugiu. Carla Camurati? Carla Camurati, exatamente. Sopraram aqui. Bendito ponto, né? Márcio, depois eu mostro o Márcio, igual o Rony faz, ele tira assim, ó. Mostra vamos o Márcio lá, vamos aí, mostrar. Esse aqui é o Márcio. Isso salva a gente, ele soprou né, pra Carol? mim. Nossa. De vez em quando é muito bom, né? Às vezes na ESPN eu tenho que falar o nome de um jogador gringo que eu não lembro de jeito nenhum, sopro aqui também, é sensacional. E o nome, então, aí complicou. Quando chega na parte do nome é o mais difícil mesmo. Mas, olha, nos anos 80 tem Bete Balanço, que é um filme legal, que tem a trilha do Barão Vermelho. Tem músicas do RPM, do Léo Jaime. Assim como a gente tem um set de músicas nacionais na banda, que a gente toca muito eventualmente, eu achei que não era o caso nessa edição, pelo menos. Pode ser que para uma outra, eu liste lá pelo menos
menos os filmes nacionais, as trilhas mais bem-sucedidas, o Gilberto Gil com Esperando na Janela, em Eu Tô Eles, e coisas do gênero. Vamos ver. O bom desse livro é que ele é em aberto, né? As próximas edições podem vir a ser. Exatamente, sempre vale um update. Vamos botar esses 20 filmes, vamos colocar uma sessão de filmes nacionais? Tá tudo em aberto, é um livro não linear, assim. Isso é muito legal. Você comentou que vocês não tocam só a música, que tem um conceito por trás disso. Que conceito é esse? Eu acho que o conceito, na verdade, é o tema. Por exemplo, acho que é muito mais fácil para você, na posição que você está agora, apresentando o programa, me entrevistando, fazer perguntas específicas sobre o tema de uma banda do que eu chegar aqui, olha, tem uma banda de pop rock, Carol. Tá. Eu tenho uma banda de classic rock. Então, assim, essa coisa de formatar, olha, trilha de cinema hollywoodiano, a música manda, mas o filme tem que ter sido importante. Tem uma série de critérios que geram automaticamente um conceito. Assim, eu acho que é mais fácil até para o contratante entender. Por exemplo, a gente tocou na festa do Oscar esse ano. Que outra banda tocaria numa festa do Oscar que não uma banda de cinema? Sábado passado a gente tocou no Clube Sírio uma festa fantasia hollywoodiana. Olha. Que banda que eles vão pensar? Uma banda que toca trilhas de cinema. Então, assim, é mais fácil para os jornalistas sacarem a história, é mais claro para os contratantes. E a gente está pensando em fazer shows temáticos daqui para frente. Por exemplo, pegar um musical inteiro e tocar o disco todo com os figurinos daquele filme. Olha, que bacana. Fazer uns shows específicos, sabe? E maior sucesso, né? Exatamente. Vocês contam também com artistas, com convidados, às vezes? Às vezes sim, a gente chama umas pessoas para dar canja. No nosso DVD anterior, por exemplo, porque já vem um próximo aí, o Rich cantou uma música que a gente falou, Rich, tem que ser trilha de filme. Ele escolheu uma música do Top Gun, You've Lost That Loving Feeling, que ele adora. A gente não tocava, ensaiou para ele poder dar canja. A Sabrina Parlatória, que apresentava o Vitrine comigo, já foi da canja também, tem uma canja dela no DVD. Então a ideia é sempre, nesses projetos específicos, chamar alguém para participar. É isso aí, muito obrigada. Que isso, pô, valeu você pelo papo. Quero agradecer muito a presença do músico e jornalista Rodrigo Rodrigues. O lançamento do livro, publicado pela editora Lua de Papel, será no dia 16 de junho, sábado, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon, que fica na Rua Turiaçu, 2100, na Pompeia, a partir das 15h30, com, claro, Pocket Show dos Soundtrackers. A banda abre os trabalhos. Isso é muito bom. Quero te agradecer e fique com a gente, porque já teremos música. Vamos fazer o som? Vamos fazer muito som. Obrigado, Carol. Obrigada. Até daqui a pouco, viu? Adorei te conhecer, pessoal.